Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo paz e bem, Deus abençoe e que a alegria de você conosco. Não deixa a sua família ser destruída. É nós. Família é um grupo de pessoas, homem, mulher e criança. Família é 2, 3 ou mais pessoas. Mas a partir de 2 pessoas já é uma família, já é considerada uma família. E quando a gente entende isso, família é algo que relaciona. Dentro de família tem afeto, carinho, amor e atenção. O que muitas vezes tem destruído a nossa família de nossas próprias casas? Em nosso tempo, a maior preocupação de muitas vezes das pessoas é fazer que os filhos tenham um bom smartphone, uma boa faculdade, uma boa casa, e pensa e acha que isso de fato vai fazer ter uma família boa, uma família santa, uma família feliz. As pessoas hoje dizem: eu não vou ter filho porque ter filho hoje custa caro. Então, hoje ela está olhando para o poder aquisitivo, mas ela tem esquecido de fato daquilo que é essencial, daquilo que de fato faz a família feliz. É sobre isso que eu quero pregar, pois muitas das vezes pessoas, a gente olha para o lado de forma daquilo que é visível, daquilo que a gente pode adquirir e ter, mas muitas das vezes a gente não dá o que a gente mais precisa, o que a gente mais necessita. Presta nessa pregação porque ela é para mim e para você. Quando a gente encontra um jovem solteiro e a gente procura: você quer ter quantos filhos? Eu quero ter 1 ou 2, mais que isso eu não quero, porque ter filhos é muito caro, porque celular tá caro, faculdade tá caro, roupa tá caro, hoje tá tudo difícil. Veja, hoje as palavras são ditas dessa forma e as pessoas só olham só para essas realidades e pensam que isso traz alegria, e muitas vezes está enganado. A mulher, quando ela tá grávida, logo vem a preocupação: eu preciso de dinheiro para dar ao meu filho roupa boa, roupa de qualidade, dar um bom conforto, comprar as coisas que ele precisa. Isso não tá errado, tá certo. Isso tem que ter a preocupação dos pais, ambos. Quando a criança começa a crescer, ela logo preocupa em colocar a criança na creche. E aí, pela manhã na creche e à tarde na escola. E aí, se a mãe demora a chegar, ela logo já contrata uma babá para ficar à noite. O que tá acontecendo? Ela colocou a criança na creche pela manhã, na escola à tarde, e à noite fica com a babá. Aí você me pergunta: e que hora fica com os pais? Momento nenhum. Isso destrói famílias, porque não tem contato. A mãe e o pai não tá vendo o filho crescer, não tá vendo o filho pronunciar as primeiras palavras. Isso é o maior problema. Isso destrói famílias. Então não adianta você pagar a melhor creche pro seu filho, não adianta você colocar ele na melhor escola, não adianta você dar a melhor babá, mas você não dá amor, você não dá atenção, você não dá carinho. Todas as roupas do seu filho é boa, é bonita, ele tem um berço de qualidade, ele tem todos os brinquedos, ele alimenta com o melhor alimento, é tudo nutritivo, é tudo saudável. Mas uma coisa saudável que tem faltado dos pais é um abraço, é um beijo, é dizer eu te amo. Isso tem faltado. Preocupa tudo aquilo que é necessário no ser humano, mas esquece do que é mais importante, que é o carinho, o afeto. Entende? A mãe preocupa com todos os detalhes, mas esquece do mais importante. É isso muitas vezes que tem acontecido. Entende? A mãe fala assim: não, eu preciso trabalhar para me sustentar o meu filho. Ela trabalha. E quando
O jovem tem 16 anos e aí ele agora tá na vida do álcool, tá na vida das drogas, na vida da sexualidade. A menina que ela deu de tudo, tá se prostituindo. Aí ela pergunta: o que eu fiz de errado? Eu fiz de tudo com meus filhos, eu trabalhei. Eu quase me matei no trabalho para dar roupa boa, comida boa, melhor escola. Fiz de tudo. Por que Deus? Por que Deus meus filhos se prostituem? Por que Deus meus filhos fumam droga? Por que meu Deus meus filhos bebem bebida? Por que Deus meu filho usa brinco? Por que Deus meu filho já... E fica essa pergunta. E a resposta é ausência de pai e de mãe para corrigir, ausência de pai e de mãe para aconselhar, ausência de pai e mãe para abraçar, ausência de pai e mãe para beijar, ausência de pai. Isso destrói famílias. Eu dei tudo. Na verdade, você não deu foi nada. Porque quando você não dá amor, você não tá dando nada. Entende? E muitas das vezes os pais pensam que o mais importante é roupa, comida, escola e faculdade. O que muitas vezes tá na cabeça dos pais é isso. Isso é a coisa mais importante. Isso é necessário. Entenda a coisa, isso é necessário para todo ser humano. Mas o mais importante é amor, é carinho. O ser humano foi feito para relacionar. Isso destrói famílias. Então, a mãe entra na faculdade. Entra no trabalho. E aí? Vocês entendem? E aí daqui a pouco o filho tá no o que aconteceu com meu filho? Por que meu filho tá fazendo assim? Por que meu filho tá assim? É que quando ele iniciou, você não viu porque você estava no trabalho. Se você estivesse em casa... mas então você quer que eu não trabalhe? Não, tudo tem que ter um equilíbrio. Não dá nada de mais e nada de menos. Você tem que observar. Você não pode deixar o seu filho sem educar, sem corrigir, sem aconselhar. Esse é um grande risco. Isso destrói famílias. Ele diz: o que eu fiz de errado? Só trabalho. Você acha que ele dentro de casa vai aprender o que sozinho? Entende? Você não tá vendo o que tá fazendo de errado. Daqui a pouco os coleguinhas dele tá entrando na sua casa fazendo coisa de errada. Mas por quê? Por que isso? Por que meu filho tem esses amiguinhos que eu não tô gostando? Esse amiguinho, eu tô vendo ele com esses amiguinhos. Palavra, esse vocabulário. Por que meu filho tá falando essas coisas? Não tô entendendo, eu não ensinei isso a ele. Aí eu digo pra você não ensinou a ele nada. Porque você é uma mulher, só fica de trabalho e acha que trabalho vai servir pra tudo. E não vai. Claro que tem que trabalhar, mas tem que educar o seu filho. Os seus filhos. Entende? E você acha que na creche ele vai aprender tudo, na escola ele vai aprender tudo, na faculdade ele vai aprender tudo? Não. Na escola ele vai aprender coisas da escola. Na creche ele vai só passar o tempo. Agora, no tempos vagos, ele vai aprender o que não presta. Por quê? Porque não tem um pai ou mãe para aconselhar, orientar e para ver. Não tem ninguém olhando para ele. Entende? Aí, a mãe chega meio-dia, aí fala assim: mas por que eu só almoço sozinha na mesa? O meu marido não almoça comigo, almoça na frente da televisão. O meu filho, ele almoça na frente do celular. Por quê? Porque vocês não ensinaram, vocês não educaram. Isso destrói famílias. Por quê? Porque eles não têm costume. Porque você só almoça um dia em casa, outro dia tudo no trabalho. E aí esse dia, infelizmente, não há hábito, não há costume. O que está acontecendo? Eu fiz de tudo para ser uma família perfeita. Na verdade, vocês estão tendo uma família infelizes. Por quê? Você tem casa boa, carro bom, roupa boa, mas não tem amor. Isso destrói famílias. Não adianta você ter a melhor comida, mas não ter a família na mesa, ao redor da mesa, para vocês verem, conversarem, dialogarem. Então você precisa parar e pensar nesse grande detalhe. Você tem que pensar nisso hoje, agora, sobre a família, sobre o que é ser família. Meus irmãos,
Eu vejo muitas das vezes a preocupação da família é dar o melhor celular para os filhos. Não, eu vou dar o celular ao meu filho aqui, porque quando ele tá com o celular eu vou cozinhar, eu vou limpar a casa, vou fazer aquilo e aquilo. Tá bom, mas entenda uma coisa. Você tá deixando ele entrar em um universo que ele vai escolher o que ele vai aprender. Daqui a pouco, quando seu filho estiver agressivo, te agredindo, falando palavrão, você não pode dizer o que aconteceu. Por que meu filho tá assim? Onde ele aprendeu isso? Foi você que ensinou ele, foi você que estimulou ele a utilizar o celular. Por quê? Porque você deu. Então, se você não tivesse dado o celular, ele nunca ia aprender isso. Não, mamãe vai lavar a louça, você fica sentado na cadeira conversando com mamãe. É isso. Mamãe vai limpar a casa e você vai segurar esse rodo aqui e vai ajudar a mamãe para puxar. É isso. Não é dar um celular para ele ficar quieto. Entende? Você tá entendendo muito bem o que muitas vezes falta na família? Mas só que o que acontece? A gente preocupa em dar o melhor celular e não preocupa em dar a melhor educação. A gente quer silêncio dentro de casa. Mas eu preciso te dizer uma coisa: o silêncio está destruindo muitas famílias. Está trazendo muita depressão, solidão. Porque quando não conversa, não há desabafo. Quando há silêncio, não há diálogo. Não há consenso. Não há conversa, ninguém fala como está. Ninguém fala se está bem, se está mal. Então o silêncio é algo muito ruim nas casas. A família precisa conversar. A família precisa saber como é que as coisas estão. Mas se eu e você não queremos ajudar a nossa família, então queremos somente esse silêncio, então você não pode amanhã reclamar. Por que minha família está destruindo? Por quê? Porque você queria silêncio. E hoje o seu filho está depressivo por causa desse silêncio. O silêncio da mãe. Que a mãe nunca disse eu te amo. A mãe nunca disse pode contar comigo. A mãe nunca disse eu estou aqui, filho. Eu estou aqui, filha. Então a mãe preferiu o silêncio. Preferiu silenciar. Preferiu dar um celular para ele ocupar com o celular e ela ocupar com seus afazeres. E ela esquece que a coisa mais preciosa que ela tem é a família dela, é a família. Só que ela falou assim: eu vou dar o celular para ele, ele se distrai com o celular. E o celular, entenda a coisa, quando o jovem, a criança está com o celular, ele não vai fazer a criança feliz, vai ocupar o tempo. E nisso a criança pode adquirir ansiedade, tristeza, ficar depressivo, irritado, chateado. Mas por quê? Porque a mãe não soube dar carinho, amor e atenção. Entenda uma coisa: o aparelho ele traz estímulos, só que isso não vai gerar dentro dele amor. Todo mundo gosta de ser abraçado. Todo mundo gosta de um beijo. Todo mundo gosta de dizer eu gosto de você, você é especial. Todo mundo gosta disso. E se você preferir dar um aparelho para o seu filho, colocar ele diante de uma TV e achar que isso vai resolver o problema da sua família, isso está trazendo a destruição. Quem está sendo o protagonista disso são vocês. Não estou dizendo que vocês não podem usar o celular, ter uma Smart TV. Pode e deve, mas tudo no equilíbrio. Nada de mais, nada de menos. Equilíbrio. Tudo com prudência, tudo com carinho, com zelo. Mas entenda a coisa, tem coisas que são muito importantes. Os pais abraçar os filhos. Os filhos abraçar os pais. Os pais têm um tempo com os filhos. Esse negócio de querer silêncio dentro de casa, isso não deve acontecer, não. Tem que sentar na mesa, precisa conversar. Os filhos precisam dizer como é que foi a escola, como é que foi o dia. Os filhos têm que dizer, eu não tô bem, eu tô cansado, eu tô triste, tô decepcionado.
A mãe tem que falar pro marido, tem que ter conversa, a casa tem que fazer barulho mesmo. Porque a família precisa saber de tudo o que aconteceu. Seus filhos não abrem a boca, seu marido não abre a boca, se a mulher não abre a boca. Que coisa é essa? Entende? A gente precisa parar com isso e achar que o povo conversando é briga. Não, é partilhando o dia. É partilhando o dia. E é assim que você começa a saber de todos os detalhes, mais informações. Mas, infelizmente, hoje os pais chegam em casa e ficam com o telefone. Infelizmente, os pais levam o trabalho para dentro de casa. E aí, o filho não almoça mais com os pais. Os pais almoçam diante do computador, diante do celular. E trabalham o tempo todo. E aí perguntam, por que o meu casamento está sendo destruído? Por que os meus filhos não conversam mais comigo? Porque eu não sei como é que foi o dia do meu filho. Por que meu filho não me abraça, não me beija, não me diz que me ama? Por que meu marido, eu não tenho conversa com meu marido? Porque infelizmente você levou o trabalho para dentro de casa. O trabalho é para trabalhar na empresa, no local de trabalho, não em casa. Você tem que entender essa diferença. Em casa é lugar de convívio familiar. É de você viver a realidade de família. É de você entender os problemas de família. É de você estar próximo da sua família, viver a sua realidade. A sua realidade é ser família, é estar próximo de pessoas. Pessoas que você adquiriu com o tempo, que mora com você, que convive com você. Só que você, infelizmente, leva as coisas para dentro de casa. E o que deve ser de dentro de casa você não quer, você busca coisas para tirar aquilo. Entende? Muitas das vezes a mãe vê uma criança chorando e ela fala, cala a boca, ela grita. Ela não vai ver o porquê aquela criança está chorando. Ela não vai ver porque a criança está chamando a atenção dela. Talvez a criança está chorando ali porque tem um bicho ali e a criança está com medo. E aí, naquele medo, ela faz a criança chorar e a criança dorme de medo. E aí, daqui a pouco, traz um medo profundo da criança, porque ele viu um bicho, ele ficou com medo e a mãe mandou engolir o choro, onde é ela ou ele, ou o pai, poder resolver o problema. Só que, hoje, em nosso tempo atual, as mães não querem cuidar das crianças, o pai não quer cuidar das crianças. Hoje, o casal não quer ouvir um ou outro para resolver os problemas. Esse é o maior problema. Isso tem destruído as nossas famílias. Entende? As coisas materiais veio tudo para nos servir. Mas nós, seres humanos, nós precisamos pegar na mão, no braço, no rosto, no cabelo, abraçar e beijar. Nós, seres humanos, fomos feitos para isso. Para amar e ser amado. Então toma muito cuidado se o silêncio reina na sua casa, se a distância reina dentro da sua casa. Como assim, Enio? O silêncio está na mesa, o silêncio está na sala, o silêncio está nos quartos. Vocês estão distanciados? Como assim? Vocês estão no mesmo cômodo, mas não trocam a palavra, parece que você está a quilômetro de distância. Por quê? Porque vocês estão com aparelhos. Então toma cuidado com que tem coisa dentro da sua própria casa que está dentro da sua própria família, esse próprio matrimônio. São coisas que você deixou entrar. Você precisa colocar regras, colocar limites, senão isso vai destruir a sua família e a sua casa. Nós vamos ler agora um relato que nós deixamos no nosso próprio site. Presta atenção nesse relato que vamos ler. Se você quiser ler ele na íntegra, visite nosso site padrepiodepietracina.com.br. Preste atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Nossa Senhora confia ao Padre Pio uma criança. Padre Pio conheceu bem antes de sua estigmatização esse carisma insólito chamado bilocação, faculdade que algumas pessoas têm de estar em dois lugares diferentes ao mesmo tempo.
A geografia assinala até os nossos dias um certo número de exemplos muito bem atestados. Ele mesmo fez alusão a isso em um bilhete escrito em 1905, quando era estudante de teologia. Há alguns dias aconteceu-me um fato insólito. Quando estava no coro com Frei Anastácio, por volta das 23 horas do dia 18 do mês passado, encontrei-me num lugar distante, numa mansão aristocrática, onde morria o pai da família, ao mesmo tempo que nascia uma menina. Então a Santíssima Virgem Maria apareceu-me e disse-me: confio-te esta criatura. É uma pedra preciosa em estado bruto. Deves lapidá-la, poli-la, torná-la tão brilhante quanto possível, para que um dia eu possa adornar-me com ela. Não te preocupes, ela virá até a ti, mas antes vai encontrá-la em Roma. Depois disso, encontrei-me novamente no coro. Em 1922, a jovem Giovanna Risani estava em Roma, onde confessou-se na Basílica de São Pedro com um jovem capuchinho, que a convidou a ir a San Giovanni Rotondo. Quando chegou lá, teve a surpresa de reconhecer em Padre Pio o religioso que a tinha ouvido em confissão em Roma. Ele relatou-lhe as circunstâncias dolorosas de seu nascimento em Udine, no dia 18 de janeiro de 1905, descrevendo com precisão a casa de seus pais. A adolescente pôs-se sob a sua direção e mais tarde entrou na Ordem Terceira Franciscana.